bem-vindo ao canal Neuroconexão. Na série Doenças de Parkinson, aspectos não motores, hoje falaremos sobre demência. A demência na doença de Parkinson, embora muitos sempre associam com os estágios tardios desta doença, pode estar presente mesmo nos estágios mais precoces e de forma muito sutil, e é o que vamos discutir agora. A prevalência, ela pode ocupar taxas entre 20 a 40% dos casos, dependendo da metodologia adotada para a avaliação dessa demência. Quando que nós associamos demência na doença de Parkinson? Geralmente, ela ocorre... Gente, isso aqui na verdade é uma média, tá? Mas geralmente ela ocorre 12 meses após a instalação das primeiras alterações motoras, mas sempre de uma forma muito sutil, quando realmente nós vamos nos dar conta de que o paciente está evoluindo com um quadro demencial, com toda aquela natureza de rebaixamento cognitivo, perda das funções executivas, já se passou muito mais do que 12 meses. Quando a demência ela surge nos primeiros 12 meses de evolução do quadro motor, ela pode também estar associada com um quadro clínico de alteração dos corpos de Levy, tá? E aí, com certeza, é da competência do neurologista determinar se está associado, se essa demência está associada com a doença de Parkinson, que cursa, né, junto com a sintomatologia, a questão da fisiopatologia da própria doença de Parkinson, ou também, concomitantemente, nós temos um quadro demencial em virtude de alguma outra doença, de alguma outra lesão. A demência, ela geralmente está associada na doença de Parkinson e é caracterizada como uma manifestação muito grave, porque ela acaba diminuindo a sobrevida dos pacientes. Em termos de complicações, nós podemos aí colocar como uma das principais a diminuição da qualidade de vida. O paciente pode ter uma reação psicológica à própria doença de Parkinson e também pode cursar modificações neuroquímicas, tá? Causadas pelo próprio processo degenerativo da doença, que pode também levar ao quadro demencial. São todos os pacientes com doenças de Parkinson que apresentarão demência? Não. Entretanto, o quadro clínico, quando está associado à demência na doença de Parkinson, a primeira situação e que define qualquer quadro clínico demencial é esse rebaixamento, essa perda cognitiva. 58% dos pacientes podem também apresentar depressão, o que dificulta ainda mais o quadro diagnóstico da demência em Parkinson, como nós vamos ver mais para frente. 54% cursam também com um quadro de apatia. 49% podem apresentar ansiedade e 44% apresentam alucinações. E repito, esse quadro clínico, esses sintomas também podem estar associados com outras alterações provenientes da própria doença de Parkinson. Dizer que todo paciente com depressão, todo paciente que apresenta apatia, ansiedade ou alucinações vai ter demência ou tem demência é errôneo, mas pela prática clínica e os estudos, as evidências nos mostram que há essa associação entre demência e esses outros quadros clínicos também do ponto de vista dos aspectos não motores. Em relação aos fatores de risco, o que pode, assim, digamos, ajudar no desenvolvimento da demência associada na doença de Parkinson? A idade avançada, a pontuação da escala que determina a gravidade da doença de Parkinson, a escala Rowe-Arr, quando ela está acima de 2 pontos, e é muito comum, aliás, quando chega na fisioterapia
ou mesmo num consultório médico, geralmente o paciente está com Roux em ar, classificando aí como 1 para 2. No exame cognitivo detectado pela escala de mini exame do estado mental, o paciente começa a pontuar menor que 29 pontos. Quando o paciente apresenta disfunção cognitiva em domínios que não a memória, tá? Outros domínios, mas com múltiplos domínios cognitivos, como atenção, raciocínio lógico, também é um fator de risco associado para demência. Então, olha a importância também, além da nossa avaliação motora, avaliar aspectos cognitivos desse paciente. Sinais de disfunção do lobo frontal, principalmente quadros de intensa labilidade emocional, que nós falamos de frontalização, o choro fácil ou o riso contínuo também pode ter algum fator de risco associado para demência em Parkinson. Parkinsonismo com predomínio de bradicinesia ou tremor e bradicinesia aumenta as chances de ter demência. Pacientes, os indivíduos que já têm baixo nível educacional têm tendência a ter demência. E a presença de transtorno cognitivo leve, que já vem assim até mesmo antes da doença de Parkinson, o indivíduo pode ter demência. E é claro, se o paciente toma algum medicamento, especialmente agentes dopaminérgicos, o que é muito comum, né, o tratamento de ponta na doença de Parkinson, ele vai sofrer alucinações e essas, por sua vez, potencializam o risco também de desenvolver algum nível de demência. A evolução da demência na doença de Parkinson, a gente acaba caracterizando e evidenciando mais nos estágios avançados, mas sempre tem como características uma intensa lentificação do processo cognitivo, a apatia, o indivíduo apresenta comprometimento da memória, tanto da memória recente quanto a memória a longo prazo, né, memória de curto prazo e longo prazo, e o paciente começa a apresentar um comprometimento das funções executivas frontais, tá? É importante nós, fisioterapeutas, avaliarmos a demência na doença de Parkinson? Embora a nossa avaliação não seja tão específica, nós temos uma grande dificuldade para avaliação por causa dos instrumentos, nós não temos instrumentos assim muito adequados para isso, mas existem instrumentos sinalizadores de algum quadro demencial, tá? Por exemplo, o mini exame do estado mental, a avaliação cognitiva de Montreal, a famosa MoCA, pode sinalizar. Não vamos falar em diagnóstico porque não é de competência do fisioterapeuta o diagnóstico da demência, mas nós podemos sim fazer um rastreio cognitivo e, mediante esse rastreio cognitivo, já começar a determinar os objetivos e as condutas da nossa sessão. O que nós podemos avaliar, independente se nós tivermos algum instrumento específico ou não? Podemos avaliar formulação de conceitos, verificar se esse paciente compreende conceitos simples. Isso mesmo na anamnese, quando você está conversando com o paciente, você já pode sinalizar alguma alteração ou não. Se o indivíduo consegue resolver os problemas básicos do dia a dia, se o indivíduo, como que ele lida com a capacidade de mudança, se ele tem alguma alteração emocional frente a alguma alteração de alguma questão que mudou-se de repente, alguma rotina. Se esse indivíduo consegue elaborar estratégias para a solução de problemas, especialmente nas atividades funcionais, é muito nítido ver isso num paciente com Parkinson. É importante destacar a presença de alterações metabólicas e efeitos tóxicos de drogas, porque às vezes o paciente está apresentando esse, entre aspas, quadro demencial, mas retirado essa droga, essa causa metabólica, ele volta às suas funções cognitivas normais. Então é importante também avaliar esses aspectos, quais medicamentos que ele está utilizando, se ele está com algum distúrbio eletrolítico. Pioras bruscas podem ter causas de natureza não degenerativa, então você vem acompanhando esse paciente, atendendo tudo certinho, de repente ele apresenta uma disfunção cognitiva assim do nada, pode ser que não esteja associado com a doença de Parkinson, tá? Aliás, nós devemos também tomar cuidado
Quando nós atendemos qualquer doença neurodegenerativa, infelizmente, muitos profissionais acabam associando tudo com a doença. E eu atribuo isso a um desconhecimento. Então, é muito importante, não só para o profissional, como também para orientar adequadamente o paciente e o familiar. Quadros, embora a depressão possa ser um fator de risco e até estar envolvida no próprio quadro clínico da demência, é importante afastar no primeiro momento, porque nós sabemos que a depressão, ela piora o desempenho cognitivo desses pacientes. Existe toda a abordagem farmacológica da demência, mas como não é de competência do fisioterapeuta prescrever medicamentos para tal, e como esse canal é um canal voltado mais para fisioterapeutas, eu vou me ater a falar apenas da abordagem fisioterapêutica da demência na doença de Parkinson. Muito mais que falar de abordagem da demência, é importante ressaltar que toda a fisioterapia neurofuncional, a gente sempre tem que basear o nosso treinamento baseado na funcionalidade. E isso vai ser muito importante também na abordagem da demência. Então, realizar exercícios para memória, exercícios para raciocínio, mesmo que o meu paciente não tenha um quadro demencial, porque eu também tenho que ver, eu tenho que pensar que ele pode vir a desenvolver, porque estamos diante de uma doença neurodegenerativa. Treinamento de dupla tarefa. Então, exercícios, especialmente o treinamento de dupla tarefa, daqueles exercícios que envolvam exercícios cognitivos, motores ou exercícios cognitivos. E claro, não pode faltar as orientações, porque a família, como o familiar, o cuidador, como ele convive mais com esse paciente, ele que vai estar atento a qualquer sinal de demência. Claro que lembrando que não é de forma brusca, mas você pode fazer um rastreio com esse cuidador, com esse familiar. E por isso é tão importante falar sobre demência, explicar o que é demência, porque ele pode lembrar de algum fato, alguma curiosidade sobre o dia a dia do paciente que você não esteja acompanhando. E até mesmo para o paciente, sempre usando uma linguagem simples, lógica, sem causar pânico, mas é importante orientar. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal. E, claro, compartilhar essa aula com mais pessoas. Assim o YouTube entende que é uma aula importante e divulga mais. Muito obrigada!